Meus amigos, meus irmãos, vamos meditar na palavra. Nós temos visto as pessoas dizerem assim, olha, a maioria é de pessoas boas, a maioria é pessoas boas, é uma minoria que é ruim, né? Mas nós estamos vendo que as coisas estão ladeira abaixo. Se existe a maioria de pessoas boas, por que as coisas então estão indo de ladeira abaixo, né? Será que isso não é um sofisma? Um argumento que parece verdadeiro, mas é falso? Ou será que os bons também, como eles dizem, os bons ficam calados? Será que os bons mesmo ficam calados? Então vamos para a palavra de Deus, vamos ver o que Deus fala sobre essa maioria de bons que nós achamos que tem no mundo, né? Porque vemos as coisas aí degringolar para o lado ruim, ficar difícil para nós. E se fica difícil é porque alguém está comandando, né? Alguém está comandando e esse alguém não é bom, é ruim, são pessoas. Então nós vamos aqui meditar no capítulo 12 de Salmos, capítulo 12, e também nós vamos meditar no capítulo 14 também. Então vamos para alguns textos, né? Primeiro texto, no versículo 1 do capítulo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Por exemplo, aqui no nosso país, o IBGE falou que aumentou o número de evangélicos, né? Mas a Bíblia está dizendo que são poucos os fiéis, né? E eu concordo com a palavra aqui. Não concordo com... O IBGE até concordo que tem números inflados, né? Porque são, mas não são os fiéis que a Bíblia fala. E no versículo 8 do capítulo 12 diz assim: os ímpios andam por toda a parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Vis, o que é uma coisa vis? Uma coisa que é abominável, desprezível, que não serve de exemplo para nada. E o texto está dizendo que esses homens são exaltados. O que é ser exaltado? Eles estão em posições de honra. E nós vemos em todas as áreas. A gente vê nas empresas, os chefes, lugar de mandando, né? E aquelas pessoas são vis. Alguns são vis porque não obedecem a palavra, fazem coisas que desagradam a Deus. Os nossos governos, a mesma coisa. Vê lá o que está lá, o presidente nosso, né? A fama dele, todo mundo sabe quem ele é, todo mundo... E vê nas televisões os que estão por detrás das novelas. Eu tenho observado isso, né? Então está exatamente neste texto aqui. Os poucos, os fiéis são poucos, por isso que as coisas estão fora de controle, né? Agora aqui nós vamos para o capítulo 14, versículo 4, que é o motivo de esses homens vis serem exaltados e serem poucos os fiéis entre os filhos dos homens, que está aqui no versículo 4 do capítulo 14 de Salmos. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comesse pão e não invocam o Senhor. Então está dizendo aqui que quem pratica a iniquidade e o pecado não vai ter conhecimento de Deus. E eu já fiz um vídeo dizendo que quando nós não temos conhecimento de Deus, é permitido da parte de Deus um sentimento pervertido na pessoa, nas pessoas, né? E lá em Romanos, capítulo 8, fala sobre não ter o conhecimento de Deus, o tipo de sentimento que vem sobre nós. O próprio Jesus falou que errais por não conhecer a verdade. No livro de Oséias diz que por falta de conhecimento há destruição, né? Então vamos buscar conhecimento, vamos nos aprofundar no conhecimento a Deus através da palavra que Ele nos deixou
E muitos não querem ter conhecimento. É aquela coisa superficial. Eles não querem vasculhar como coisas, tesouros às escondidas. Não quer meditar dia e noite, como a própria palavra de Deus manda. A palavra de Deus manda nós meditarmos nela de dia e de noite. Ah, de vez em quando eu pego a palavra para examinar. De vez em quando eu leio. Não é sempre. E o nosso Deus está de olho, vendo esse tipo de atitude. Aí depois quer ter uma vida espiritual, né? Quando vem as adversidades, quer ter uma vida espiritual. Oh, Deus, me ajuda, me aquilo, isso e aquilo. Não, você não tem intimidade. Intimidade é você conhecer a Deus através da palavra dele. Quando vier os, né? Como diz lá, sobre a casa firmada na rocha, não vier a tempestade, vai bater com ímpeto naquela casa e não vai cair fácil, não vai cair, porque está firmado na rocha. Então fica aqui nossa reflexão, porque quando você vê, olha, a maioria é boa, não é verdade, é mentira. Se a maioria fosse boa, as coisas boas iriam acontecer. Mas como os filhos dos homens são exaltados, estão em lugar de, né, de cabeça, né, dominando, então as coisas vão ser ruins. E a palavra de Deus fala, são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Por isso que Jesus falou, apertado o caminho, são poucos que encontram. E você? Você faz parte desse pouco? Você já se perguntou, Senhor, será que eu quero ter o conhecimento de verdade? Os meus pensamentos durante o dia a dia é nas tuas santas palavras, meditar de dia e noite. Lembra do Salmo 1, que ele fala sobre as bem-aventuranças do homem, que não se assenta nas rodas dos escarnecedores, e o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra. Será que o seu prazer está na palavra mesmo? Né? Conheci pessoas que ela tinha um prazer muito grande de ir para as igrejas. Se congregava quase todos os dias e ir para a igreja. Mas quando chegava na hora da palavra, vamos fazer uma leitura junto? Vamos conhecer? Não. Ficava, dava aquela soneira, aquela abrição de boca. Não queria. Mas ir para as reuniões, né? Então, tinha uma diferença. E quem visse aquela pessoa, nossa, que pessoa piedosa, essa é de Deus. Mas quando vinha a prova mesmo, vamos meditar na palavra, vamos ler a palavra, não gosto, já leu a palavra hoje? Não, de vez em quando eu leio. E aí, como é que fica isso? Que Deus possa abrir nosso entendimento em nome de Jesus. Amém.